Olá, meus irmãos, meus amigos, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui de volta trazendo o nosso resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical CPAD, hoje lição de adulto. Nossa segunda lição, essa nossa terceira revista desse trimestre, falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Nossa segunda lição dessa nossa revista, nós vamos trazer o nosso resumo semanal. Semana passada, no vídeo anterior, você confere no nosso card e na descrição, nós trouxemos um resumo sobre as sutilezas do adversário de Satanás contra a Igreja de Cristo. E hoje vamos falar sobre a sutileza da banalização da graça. Será que ser salvo é de qualquer maneira? Uma vez salvos, sempre salvos? Precisamos pontuar sobre essas questões, né? Então hoje vamos falar sobre a graça, a questão da salvação, o favor imerecido, que nós não merecemos ser salvos. É a misericórdia, o amor, a graça de Deus concedida à humanidade, como está registrado lá em João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou a humanidade com um amor tão profundo, de uma maneira tão intensa, que entregou, que deu seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que nele creem, para que não morram, não venham a morrer, não pereçam, mas tenham a vida eterna em e através de Cristo Jesus. Então, a sutileza da banalização da graça. Servir a Jesus, receber a salvação, é através do Senhor Jesus Cristo, da graça concedida a nós por Deus, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas precisamos também considerar que a graça é concedida para nós gratuitamente, mas o preço foi altíssimo. E não é de qualquer maneira, não é uma vez salvo, sempre salvo. Tá bom? Vamos trazer esse nosso resumo aí sobre essa nossa segunda lição, esse terceiro trimestre, revista de adulto CPAD. Ok? Deixe o seu joinha em nosso vídeo, deixe o seu comentário se você achar assim importante. Se você já não segue o nosso canal, passe a seguir nosso canal, deixe o seu feedback e compartilhe também o nosso vídeo, tá bom? Vamos à nossa lição. O nosso texto bíblico em classe está registrado em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo do 4 ao 10. O nosso texto áureo começa pontuando que pela graça somos salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé. Somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. A salvação, nós precisamos acreditar que Jesus morreu por nós, é por meio da fé, não é por obras, para que ninguém se vanglorie. É por meio da graça do Senhor Deus. Está lá registrado em Éfeso, capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo não está dizendo que somos salvos por causa da fé. Não é isso que ele está dizendo. A fé não é a causa da nossa salvação, é apenas o canal pelo qual recebemos a nossa salvação. Precisamos, obviamente, acreditar. A nossa verdade prática nos pontua que a graça de Deus não é barata. A graça concedida a nós não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, nova vida em Cristo Jesus. A sutileza
da banalização da graça. Precisamos ter cuidado, porque uma vez salvos, não estamos sempre salvos. Existe um processo de santificação, de renúncia, né, na nossa caminhada cristã. Não é de qualquer maneira que vamos entrar no reino de Deus. Jesus, registrando ali no Sermão do Monte, ali em Mateus capítulo 5 ao capítulo 17, Jesus vai dizer que a porta é estreita, a porta que conduz à salvação é estreita, e poucos são os que a encontram, porque muitos preferem a porta larga, acham que entrar no reino de Deus é de qualquer maneira, venha como está, Deus só quer o coração. Quando Deus tem o nosso coração, o nosso exterior também é transformado. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo do 4 ao 10. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, né? Então é por meio da fé em Cristo Jesus, a graça que o Senhor nos concedeu. Então precisamos analisar, né, que a graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos nada, absolutamente nada, mas o amor de Deus para com a humanidade nos trouxe esse favor, essa graça salvadora que nos trouxe de volta à comunhão com Deus que Adão havia perdido quando decidiu seguir, ouvir uma voz estranha à voz do seu Criador, né? Então, hoje vamos analisar o propósito da graça no sentido bíblico, histórico e contemporâneo, né? Não há salvação sem a graça de Deus para ninguém. O ser humano não tem capacidade em si próprio para se salvar. Não tem como, né? A graça também não é uma licença para pecar. A graça não é uma licença para pecar. Uma vez salvo, sempre salvo, né? Como infelizmente muitos pensam desta maneira. Uma vez salvo, sempre salvo. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Existe um processo contínuo de santificação, de renúncia, de gratidão a Deus, de mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudanças de atitudes, né? Então, o nosso primeiro tópico, compreendendo a graça de Deus. A graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Partiu de Deus, veio de Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. Pecamos, nos afastamos de Deus, mas o seu amor nos alcançou, nos trouxe de volta à comunhão com Ele, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, ele vai pontuar que aprove a Deus salvar os homens. Partiu de Deus. Até para
nos achegarmos a Deus, nós precisamos do auxílio, da ajuda do seu Santo Espírito, né? A origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu e não na terra, no homem. Ninguém pode salvar a si mesmo. É o Espírito Santo que nos convence de que necessitamos da graça salvadora concedida através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A graça é imerecida. Nós não merecíamos, não merecemos. É o amor de Deus por nós. A graça é um favor imerecido. Ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la, né? Não há justo nenhum sequer, como está lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há um justo sequer. Nossa justiça própria é como um trapo de imundícia. Já diz o profeta Isaías em seu livro, o livro que leva seu nome, Isaías 64, versículo 6. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, é o amor de Deus pela humanidade, por nós. É o favor imerecido. É o sacrifício vicário. O sacrifício que o Senhor tomou, o Senhor Jesus assumiu em nosso lugar, porque nós não tínhamos como pagar este preço. Não tínhamos como pagar este preço. Estávamos todos condenados à perdição eterna. Mas o amor de Deus por nós nos trouxe de volta. Aqueles que aceitam, aqueles que reconhecem pela fé a salvação em Cristo Jesus. A graça no contexto bíblico, trazendo uma visão, um panorama sobre a graça no contexto bíblico, né? A necessidade da graça. Adão, Eva, o primeiro casal, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Santos, perfeitos, vivendo na presença do seu Criador, do seu Pai eterno, vivendo eternamente, decidiram seguir um caminho diferente. Infelizmente, isto aconteceu, né? Infelizmente, a Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Ser tentado não é pecado. Todos somos tentados. Uns de uma maneira, outros de outra. Uns em mais intensidade, outros em menos intensidade, mas todos somos tentados. E ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Adão e Eva não foram obrigados a desobedecer a Deus. Eles foram tentados. A serpente observou, analisou, tentou de uma maneira, tentou de outra. O adversário, na verdade, né? Satanás tentou de uma maneira, tentou de outra. Agiu aqui, agiu ali, procurando encontrar um ponto fraco em Eva. Não achando, obviamente, ele deturpou a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse: de nenhum fruto das árvores do jardim que podereis comer, quando Deus havia dito que somente da árvore do conhecimento, do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque no dia que comessem, morreriam. A serpente deturpou a palavra de Deus, usou num contexto diferente, e Eva não se atentou para isso. Comeu do fruto, a serpente tirou o corpo fora, Satanás tirou o corpo fora e deixou para Eva fazer o resto, que levar para Adão. E Adão foi lá e comeu do fruto também. E a partir daí todos estavam debaixo da maldição do pecado, né? Deus o responsabilizou por sua desobediência. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Adão, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu a Deus e pecou.
Romanos 12, 5, 12. Todos pecaram, porque somos descendência de Adão. A queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para sua posteridade. Adão era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Deus abomina o pecado. Então, uma das consequências da queda foi a necessidade de satisfazer a justiça de Deus. A justiça de Deus exige a punição do pecado, não do pecador, mas do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, automaticamente, imediatamente, eles reconheceram que algo havia acontecido com eles. Houve a quebra da aliança, da comunhão com Deus. Tanto que eles próprios sentiram vergonha e foram se esconder. Foram se esconder de Deus. Quando antes ele tinha prazer, alegria, quando Deus vinha estar com ele, passear com eles, conversar com eles. Mas no momento que quebrou a aliança, que houve a desobediência, o primeiro instinto foi se esconder, com medo da presença de Deus. A consequência da desobediência. A consequência da desobediência, né? É muito grave. A justiça de Deus exige a punição do pecado. Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Deus não deixaria jamais o pecado impune. Deus é justo. Da mesma forma que Deus é amor. A justiça tinha que ser exigida. Mas Deus nos amou. Deus nos amou. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus, ou seja, o amor de Deus à sua justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como meio de nos justificar novamente. Quando aceitamos a Cristo, Deus olha para nós através do seu Filho e nos vê justificados, santos, através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então, a justiça de Deus, a santidade de Deus exige que o pecado seja punido. Por isso foi necessário Jesus padecer, levou sobre si as nossas iniquidades. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados, fomos restaurados, fomos justificados em Cristo Jesus. Não é por meio de obras, é pela graça, através do Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus, portanto, em Cristo Jesus, Deus manifestou seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Cuidado com a graça que você recebeu. Não banalize a graça, porque custou um preço altíssimo, muito caro. Nós recebemos gratuitamente, mas o preço foi altíssimo. E um dia teremos que comparecer diante desse Senhor, que não mediu esforços para nos trazer de volta, para resgatar esta comunhão que tínhamos com Ele, que o homem tinha com Ele antes da queda. A desobediência traz consequências e o preço muitas vezes é altíssimo. Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba do Senhor. Aquilo que o homem planta, ele colhe. A
extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. Deus ama toda a humanidade, desde o mais vil pecador. No lugar onde ele estiver, ele é amado por Deus. Ele pode estar na lama, na mais podridão possível, mas Deus ainda ama aquele pecador e deseja que ele se arrependa, que ele seja alcançado pela graça, porque Deus morreu, Jesus morreu por todos nós, seja alcoólatra, seja adúltero, assassino, seja lá qual for. Deus ama o pecador. Obviamente que Deus abomina o pecado, mas Deus ama o pecador. Todos serão aceitos por Deus se receber essa graça divina. Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens, ela é universal, porque Jesus morreu por todos, ainda que muitos não aceitem, não queiram, desprezem a graça do Senhor. Mas Jesus morreu por todos. Por todos. A graça, a extensão da salvação é para todos, ainda que muitos não queiram. Contudo, essa graça não é universalista, ou seja, o universalismo prega que todos, independente do seu credo religioso, ou do se arrependa, ou do seu comportamento, que todos serão salvos. E não é isso que a palavra de Deus diz. A graça é universal, porque é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos, contudo, só se torna eficaz na vida daqueles que creem, que aceitam o Senhor Jesus Cristo, que reconhecem o sacrifício do Senhor e aceitam essa graça, que até para nós aceitarmos essa graça, nós precisamos que o Espírito Santo nos direcione, porque se não for o Espírito Santo, nem trabalhando em nossas vidas, nós somos tão miseráveis, o pecado é tão terrível, que partiu de Deus o primeiro passo para nos dar a salvação. Deus fez todo o plano, todo o processo, e diz: toma, vinde a mim. Jesus diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Fora de mim não há salvação. O Senhor pagou o nosso preço, o preço que estava sobre nós, a carga que estava sobre nós, o Senhor levou sobre si e nos deu o escape. Mas muitos acham ainda que é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Para entrar no reino de Deus é necessário renúncia, santificação. O processo de santificação na vida do cristão é contínuo. A graça, a salvação nós recebemos de graça, mas precisamos zelar por ela, lutar por ela, porque o adversário tenta de todas as maneiras nos tirar da direção do propósito para o qual Deus nos escolheu, nos chamou, que é glorificar o seu nome, estar em sua santa, augusta presença. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso segundo tópico, a graça no contexto da reforma. A graça no contexto da reforma protestante. A corrupção da doutrina da graça. No contexto da reforma protestante do século XVI, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo estava perdendo a sua influência, surgia uma reação contrária aos líderes religiosos por causa do baixo nível da moral do clero, né? Muita corrupção no clero,
degradação moral da religião, tinha coisas terríveis no clero, na igreja católica, né? No catolicismo, na verdade. O catolicismo perdia sua influência. Surgiu uma reação contrária contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida começou a tomar corpo, né? Um maior interesse pela educação também, que deixou de ser um privilégio somente dos líderes religiosos, que não queria que o povo conhecesse as Sagradas Escrituras, né? A verdade do Evangelho. Eles queriam manter preso a eles para manter o povo submisso a si. A reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça por meio do catolicismo. No período medieval, no período papal, havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé. A salvação havia se tornado meritória, através do mérito, pagamento de indulgências para obter o perdão, a salvação. Totalmente contrário aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Daí surge a reforma protestante, né? A restauração da doutrina da graça. A reforma surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, Martinho Lutero, o monge alemão agostiniano, se tornou o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano, na verdade, seria conhecido como uma das cinco solas ali de Martinho Lutero, né? Ali na Reforma Protestante, né? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a salvação por meio da graça, a salvação por meio da fé e glória somente a Deus, né? Registrado ali no processo, ali no período da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, ali um monge, ali em 31 de outubro de 1517, pregou ali a porta, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ali na Alemanha, as 95 teses que ele pregou ali na porta da igreja, contrária a essas práticas que a igreja católica se aproveitava da fé do povo, vendendo indulgências em troca, segundo eles, de salvação, em troca de tirar a alma do povo do purgatório. Para ser salvo, teria que passar pela igreja católica, pelo Papa, contrariando, distorcendo os ensinamentos da palavra de Deus. Segundo eles, a salvação era através de mérito, através das obras, sendo que o preço foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. A graça no contexto contemporâneo. Há muito a graça barateada, né? A expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. O evangelho expresso por alguns ensinadores atuais não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade, porque a gente não sabe mais quem é cristão e quem não é. Se aceita de tudo hoje, no meio cristão. Mas a palavra de Deus, Jesus diz: venha, pode vir como você está. Mas aqui dentro há uma transformação. Jesus disse para aquela mulher que foi pega no ato de adultério: vai e não peques mais. Vai e não peques mais.
Jesus não disse vai, para ela continuar na sua prática. Não, Jesus, vai e não peques mais. Então, não é de qualquer maneira, como está banalizado hoje. Cresce muito, mas perdeu a referência. Só que a palavra de Deus não muda, não se equivoca, não se contradiz. A palavra de Deus não volta atrás. Não é a palavra de Deus que tem que se adaptar ao homem, como tem pregado-se ultimamente. Porque Jesus disse que nenhum tio, nenhum jota da sua palavra deixará de se cumprir. É a humanidade que tem que se adaptar ao que a palavra de Deus diz. Porque Deus é absoluto, Deus é completo, Deus é eterno, Deus é onipotente, Deus é o autor da vida. E todos, acredite ou não, aceite ou não, queira ou não, terá que comparecer diante do seu Criador, diante do autor da vida, naquele grande dia, né? Então, precisamos nos atentarmos. A palavra de Deus é o nosso manual. Não é de qualquer maneira, não. Não é uma vez salvo, sempre salvo, não. Se não andar na linha, não é de qualquer maneira que entra no reino dos céus, não. Jesus disse naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, profetizamos, expulsamos demônios, tal. Mas Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque não vos conheço, não conheço vocês. Porque acham que é de qualquer maneira. O evangelho genuíno transforma a mudança interior. Jesus diz que pelos frutos serão conhecidos aqueles que são seus e aqueles que não são. Quais frutos nós estamos produzindo, desenvolvendo? Está glorificando a Deus os frutos ou não? Façamos essa reflexão interior. Parece que quanto mais cresce, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. O valor da graça, né? Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo afirmou: vocês foram comprados por preço. Nós temos um valor, nós fomos comprados, nós temos um dono. Paulo foi um defensor da graça, do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os pedurricalhos, né? Os enfeites, os adornos que alguns cristãos quiseram pôr no evangelho de Cristo. Paulo sabia do alto preço que custou a nossa salvação. O sangue de Jesus Cristo. A salvação é de graça para nós, mas o seu preço foi altíssimo. Não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisamos acrescentar à nossa salvação. Isto é que é graça. O processo Deus fez. O homem desobedeceu lá no Éden. As consequências ficaram. Mas Deus prometeu que nasceria aquele que nos traria de volta à comunhão com Deus. No tempo oportuno, segundo a presciência de Deus, Jesus veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. O véu do templo se rasgou e Deus nos deu acesso através de Jesus Cristo a Ele. Aquele acesso que Adão tinha, aquela comunhão que Adão tinha antes de desobedecer a Deus. Jesus nos deu de volta esta comunhão, esse acesso a Deus. Mas precisamos zelar pela nossa salvação. Precisamos ser vigilantes. A graça é imerecida, nós não merecíamos. Veio para nós de graça, mas o preço foi
pago foi muito alto. Não banalizemos a graça de Deus concedida a nós através do seu Filho, Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida.